foi as técnicas que eu adotei com a minha filha, que você estava falando que você não conseguia copiar do quadro e tal. Não. Ela também tinha muita dificuldade. E sempre devagar. Tipo, na hora que estava apagando, ela ainda estava no meio, né? Mas eu percebendo essa dificuldade, o que eu fiz com ela? Depois de um semestre que ela ficou ruim na escola, quando chegou no meio do ano, eu acelerei o estudo com ela. Quando ela voltou em agosto, setembro, a pessoa falou, nossa, mas ela deu um salto, assim, né, significativo. O que aconteceu? Deu um clique. Deu um clique. Aí eu falei, o que aconteceu, minha filha? É que eu passei as minhas férias de julho inteirinho estudando com ela. Foi isso que aconteceu. Todo mundo falando que eu tô doida, porque eu sacrifiquei minhas férias e as dela, mas ela estudava só 1 hora por dia. Não precisou mais do que isso. Entendeu? 1 hora só. Eu falei, só uma. Seguinte. Ensino mediado. Era o que ela precisava no semestre. Isso, não vamos tinha lá. mediação. Sabe aquela folha? Letra A, repete. Você não vai fazer uma coisa dessa com TDAH. Não vai funcionar, você concorda? Não vai Igor? funcionar. Não vai. Então o que eu vou fazer com a minha filha? Filha, ó, tá vendo aqui? São 6 linhas. Você faz a primeira linha bem feitinha, caprichada, você não precisa fazer o resto. Inteligente todo mundo é, ou não é? Todo ser humano, né? Beleza, ela fazia a primeira bonitinha. Beleza, vamos pular pro outro. Ah, beleza, fez esse aqui? Pula pro próximo. Ao invés de fazer uma... Porque às vezes assim, por exemplo... Exaustão. A exaustão. Você vê, matemática. Você tem a primeira questão, que você tem da letra A à letra J. Aí você tem a segunda questão da letra A à letra J. Ou seja, vários exercícios. Assim, até você chegar ao final do conteúdo, você já parou. É melhor você fazer 3 exemplos de cada exercício, de cada conteúdo, do que você fazer 10 de cada e no 12 ela já não aguenta mais. Então, exatamente. Aí ela se perdia, o que eu percebi foi isso, quando eu comecei a estudar de acordo com o material da escola, né? Ela se perdia, cansava e nunca concluía. E o não concluir também gera uma frustração muito grande. Claro. Sim. Pô, todo mundo conclui menos eu? Então comigo não, nossa, mãe, nós estamos concluindo rápido. Aquilo deu uma segurança para ela. Mas às vezes isso pode ser feito de maneira gradual. Por exemplo, vamos fazer o para casa, vamos tentar fazer metade. Metade de cada item. Mas o professor geralmente não aceita. Não aceita, mas veja que às vezes a PEI, criança ganhando desenvolvimento e estando previsto no PEI, o professor começa a aceitar e ela vai gradualmente melhorando seu desempenho. O que eu percebo é que o professor, ele tem uma angústia que é até compreensível, que é aquela angústia assim, vamos supor, tem 10 linhas para todo mundo tem que fazer as 10 linhas. O professor, ele tem uma angústia, tipo, porque só 2 alunos não estão fazendo. Eu acho que, de alguma forma, ele também se sente impotente ou incompetente naquele ponto, entendeu? Sim. Então, o professor tem que se preparar emocionalmente para isso, para saber que você, mesmo quem tem filhos, se você tem 5 filhos, de cada um você pode esperar uma coisa. De cada um você sabe que daquilo ali, qual é o seu melhor? Né? Então, assim, não dá para você querer esperar a mesma coisa de todo mundo. Então, o professor, realmente, ele tem que ter esse acompanhamento, ele tem que ter um apoio da escola, apoio dos pais, apoio dos profissionais, para entender isso daí. Sim. E com ela funcionou desse jeito. E foi assim, estudar com ela, eu estudava só oralmente para a prova. Eu nunca estudei com a minha filha fazendo resumo. Meus sobrinhos estudam assim, fazendo resumo. Quando muito, eu fazia com ela mapa mental, que é aquele que você bota só as coisinhas assim, eu aprendi. Porque eu sou muito estudiosa. Sim. Então eu tenho muita técnica de estudo. Então eu fui fazendo com ela tudo que era resumido. O mais resumido possível. Mais prático, né? Você resumia para ela ou ela fazia o resumo junto? Como é que era isso? Junto. Fazia junto. Pô, eu acho que é importante. Filha, vamos dar o corpo humano. Como é que é o mapa mental? Ela achou barato. Vamos rezar. Bota aqui no meio, o corpo humano. Então vai lá. Aqui, respiratório. Isso, que é o mapa mental é aquilo. Tipo os neurôniozinhos, né? Vai puxando. E aí, bom, então agora conta pra mim a história. Ah, tá. Então é assim, o corpo humano é assim. É esse, tá beleza. Você tá sabendo. Esse. Sempre tirou notas boas na escola. Então eu comecei a estudar com ela, eu fui percebendo que com ela funcionava melhor assim. Ser o mais enxuto possível. Eu percebo que com TDAH em geral funciona assim, porque com meu filho também funciona. Então, por exemplo, tem ali, vamos pintar um cenário. Para ela era a morte. Vinha aqui 5 personagens, a quaresma. Aí vinha lá um monte de... Mamãe, pelo amor de Deus. Eu falei, minha filha, vamos fazer o seguinte, você vai pintar aí 3, pronto. O resto deixa a liberdade da expressão, tá bom? Aí ela ria, né? Achava graça. Então tá bom, pintava lá 3, tá bom. Aí eu escrevia no papel. Pintou parcialmente com o aval da mãe, ponto. Escrevia lá no caderno. Que aí parou a discussão. Enfim, de toda forma, foi muito desgastante essa escola. É desgastante. Para mim Com foi certeza. muito desgastante. Para ela também foi. Ela tinha pavor da escola. Todos os dias levantar e ir para a escola era uma luta. Então eu falei, gente, para que eu vou submeter minha filha a isso? Não vou. Aí do meio do ano em diante eu já falei pro pai, ó, não vai ficar. Ah, mas é uma escola boa, uma escola renomada, já tirou de outra, não pode. Não vai, se não tá feliz, não vai. Não vai, porque não flui. Cara, isso aí é o ponto.
a escola é boa, Pra ela quem, pode né? ter 50 medalhas de honra ao mérito, mas Pra ela quem? tem que ser boa para quem? Para o seu filho. Se o seu filho tá feliz, qualquer escola vai ser boa para ele. É o que eu digo. Eu saí de uma escola grande, que era o Colégio Marista aqui de Brasília, gigantesco, renomado e etc. Fui para uma escola menor, chamada Criarte, que nem existe mais essa escola. Ela fechou tem uns 8 anos, mais ou menos. Eu fui para essa escola, ela era menor, ela tinha menos, sei lá, ela aparentemente era mais fraca, mas tudo que eu aprendi lá eu lembro até hoje. Tudo. Sim. Porque lá eu era feliz. Então não adianta você colocar na escola mais cara da cidade que o seu filho só vai sofrer, chorar, ser cobrado, não quer ir pra escola, adquirir traumas, não quer ir pra escola e não vai absorver nada daquele super conteúdo. Então é melhor você buscar a felicidade. A felicidade é o termômetro da criança neurotípica, do TDAH, do TEA, o que é que seja. Eu acho que de todo mundo. De todo mundo. Se você não tá feliz, não tá Não, legal. como é que você vai ficar? Não. Ah, não, eu tô num emprego bom, paga 30 mil por mês, mas você sofre, você tá louco. Aí você passa 8 horas no trabalho que você não gosta, porque você e ganha adoece. bem, aí você gasta na farmácia. Ah,